dia, meu irmão, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e sua casa. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós mais uma manhã, mais um dia, mais um momento de refletirmos na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar sobre a palavra santificar. E eu quero embasar essa nossa conversa no livro de Josué, capítulo 3, verso 5, que diz assim: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O teólogo Tozer, A.W. Tozer, certa vez disse a seguinte frase: santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Deus nos chama para sermos santos diante dele e da sociedade em que vivemos, a darmos testemunho da fé que cremos e professamos. A santidade para muitos é vista como sinônimo de ganhar salvação através das obras. Isso nada mais é do que legalismo. Na realidade, o Novo Testamento fala de dois aspectos diferentes da santificação ou da santidade. O primeiro deles nós vemos em Efésios capítulo 1, verso 4: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O primeiro aspecto tem a ver com que antes que nós fizéssemos qualquer coisa digna de valor eterno, Deus tomou uma decisão. Ele nos escolheu e ao fazer isso, Ele declarou que eu e você somos santos. Você não será mais santo daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. Deus escolheu você e te fez isso, e com isso declarou que você é santo. Esse é o aspecto da santidade posicional. No dia em que você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou santo. Aliás, Deus o tornou santo. Você nunca mais será mais santo do que você já é, a partir do momento em que você decidiu entregar a sua vida para Jesus. Essa é a santidade posicional, é a sua posição diante de Deus. Você é santo. Como num casamento, quando você se casou, você se tornou esposo ou esposa do seu cônjuge. Hoje, sei lá quantos anos depois, você continua nessa posição de cônjuge daquele seu companheiro ou companheira. Mas tem a ver também a questão do segundo aspecto, é a santidade comportamental. É o segundo aspecto. Eu preciso ter um comportamento que corresponda com a posição que eu ocupo. Isso é chamado santidade comportamental. 1 Pedro capítulo 1, 14 e 15 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. O nosso comportamento tem que refletir a nossa posição. Se Deus se tornou santo, a sua maneira de viver, de agir, o seu comportamento tem que refletir essa sua posição. A graça de Deus não tem só a ver com a sua salvação, com perdão, com favor imerecido, mas também tem a ver com a capacitação para você servir a Deus de modo aceitável e viver uma vida santa. John Wesley certa vez escreveu que na salvação ou na conversão, Deus tira você do mundo, e na santificação Deus tira o mundo de você. Se o objetivo de Deus fosse apenas salvá-lo, no momento em que você entregasse a vida para Jesus, você morreria e estaria com o Senhor. Mas Deus quer mais.
Ele quer desenvolver a sua vida, te salvar e te usar. E nesse processo, depois da salvação, é o processo chamado de santificação. Então a graça não tem a ver só com salvação, tem a ver com capacitação para viver uma vida santa. Deus, através da graça dele, te capacita a viver uma vida santa. Filipenses 2,12 diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Salvação deve ser colocada em prática, desenvolver a salvação. Você precisa demonstrar no seu comportamento a sua posição de santo. E agora eu quero voltar para o texto que nós lemos no início. Josué capítulo 3, verso 5 diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Deus quer fazer maravilhas no nosso meio, na sua vida, mas existe uma condição ou algumas condições para que nós vejamos as maravilhas de Deus. O povo de Israel, aqui no texto, no contexto de Josué capítulo 3, nós vemos que ele estava no limiar, na divisa da terra prometida, diante do rio Jordão. Aquelas lutas, dificuldades que eles passaram no deserto haviam ficado para trás, e agora era a hora de cruzar o Jordão e tomar posse da tão sonhada terra prometida, terra da promessa que Deus prometeu a eles. Mas havia condições a serem observadas, e Josué diz ao povo, como eu li agora: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Quais são as condições que Deus coloca para que a gente veja as maravilhas de Deus no nosso meio? A primeira delas é a santificação. É uma ordem de Deus, é uma ordem expressa de Deus. O texto diz: santifiquem-se. Sem santificação ninguém pode ver a Deus. Sem santificação não existe comunhão com Deus, pois Deus é luz e só os puros de coração poderão ver a Deus face a face. Deus me chamou, te chamou, nos chamou do pecado para a santidade. Ele nos salvou do pecado e não no pecado. Aqueles que são de Deus apartam-se do pecado e se deleitam na santidade. O povo de Deus é um povo santo, chamado para a santidade. Nós somos santos posicionalmente, mas devemos nos santificar processualmente. O nosso comportamento deve demonstrar a nossa posição de santo. Portanto, o primeiro aspecto, ou a primeira condição para vermos as maravilhas de Deus é que a santificação é a ordem expressa de Deus. Então precisamos obedecer e buscar uma vida santa diante de Deus. Mas tem um segundo aspecto: a santificação é uma condição para as maravilhas de Deus. É uma condição. O texto diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Nós somos as nossas próprias ferramentas. Deus utiliza não grandes talentos, meu irmão, mas vasos limpos. Nós precisamos estar limpos de todo o pecado, de toda a iniquidade. Deus usa homens e mulheres que buscam uma vida santa. A vitória de Israel sobre seus inimigos não seria resultado de seus próprios esforços, mas da intervenção de Deus. As maravilhas de Deus deveriam ser precedidas pela santificação do seu povo. O pecado, meu irmão, minha irmã, nos afasta de Deus e nos atrai sobre nós a vergonha, mas a santificação é o caminho da comunhão e da honra que Deus pode nos colocar. Mas tem um terceiro aspecto, uma terceira condição para vermos as maravilhas de Deus. A santificação é uma exigência para todo o povo de Deus. Não é só para mim e para você, mas para todo o povo de Deus, para toda a igreja, para todo o que é chamado povo de Deus. O texto diz:
santifiquem-se. Não é só santifique-se, está no plural. A ordem de Deus era para os sacerdotes, para os levitas, para os homens, mulheres e crianças, para mim, para você, para minha casa, para minha família, para a sua família, para a nossa igreja. Todo o povo de Deus deve ser santo, viver e demonstrar a sua posição no seu comportamento. Todos precisam buscar a santificação como seu maior tesouro. Devemos desejar Deus mais do que as bênçãos de Deus. Devemos buscar a semelhança com Cristo mais do que o nosso sucesso. Nós devemos querer Deus mais do que as maravilhas que Ele pode nos oferecer. À medida que cuidamos da causa, a santificação, nós experimentamos o resultado, as maravilhas de Deus. Mas tem mais uma condição, uma quarta condição. A santificação é uma exigência para ser observada hoje. Se Deus vai fazer maravilhas amanhã, e se a condição indispensável para essas maravilhas é a santificação do seu povo, então nós devemos nos santificar hoje, porque amanhã Ele fará maravilhas no nosso meio. Nós não podemos adiar esta ordem divina, precisamos colocá-la em prática hoje. É uma exigência para ser feita hoje. A santificação é para hoje e não apenas para a nossa eternidade. Na eternidade nós seremos glorificados, mas aqui, meu irmão, nesta vida, hoje, o dia que se chama hoje, começa o nosso processo de santificação. Hoje é o dia de nos consagrarmos a Deus. Como está a sua vida? O que você precisa abandonar que não agrada a Deus? Que práticas, sonhos, desejos, pensamentos você tem que desagradam a Deus, que você precisa mudar? Que vícios você precisa abandonar? Qual é o seu calcanhar de Aquiles que tem feito você tropeçar? É hora de buscar uma vida de santidade. Agora é o tempo de colocarmos tudo, de colocarmos a nossa casa em ordem, colocarmos tudo sobre o altar de Deus e voltarmos-nos para o Senhor de todo o nosso coração. Mas tem uma última condição: a santificação torna o povo de Deus o receptáculo das maravilhas divinas. Quando o povo de Deus se santifica, meu irmão e minha irmã, Deus opera maravilhas no seu meio. As maravilhas divinas não são feitas apenas por nós, mas sobretudo em nós, no povo de Deus. Nós somos aqueles que recebem essas maravilhas e em seguida instrumentos por meio dos quais essas bênçãos fluem para o mundo. Deus quer fazer maravilhas no nosso meio e através de nós. Nós somos abençoados para sermos abençoadores. Pela santificação, minha irmã, meu irmão, nós nos tornamos imitadores de Deus e canais de bênçãos de Deus para o mundo inteiro. Billy Graham certa vez disse que todo avivamento que já aconteceu na história do mundo ou na história da igreja deu grande ênfase à santidade de Deus. Quando as pessoas, todo grande avivamento começou quando as pessoas se arrependiam, se prostravam, colocavam a boca no pó e buscavam uma vida santa diante de Deus, uma vida irrepreensível diante do Senhor. O reverendo T.D. Jakes, norte-americano, ele certa vez escreveu que se a santidade exterior impressionasse a Deus, Jesus teria apoiado os fariseus. Mas Ele quer ver a santidade de coração, de vida. Ele conhece o que passa dentro de você. Hebreus 12:14, eu termino com esse versículo, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você realmente quer ver
ver Deus fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, na vida da nossa igreja, da sua igreja, você precisa buscar uma vida santa diante de Deus, uma vida pura, irrepreensível. Você precisa demonstrar no seu comportamento a sua posição de santo diante de Deus. E se você quer isso realmente, eu quero que você repita comigo esta oração. Repita onde você estiver agora, esta oração que eu vou fazer. Repita comigo: Senhor, eu quero te conhecer da melhor forma que um homem pode te conhecer. Eu quero te agradar, Senhor, da melhor forma que um homem pode te agradar. Mostra-me, Senhor, o teu coração. Revela-me o que é importante para ti e o que não é também. Ensina-me, Senhor, os teus caminhos e que a minha vida traga alegria ao seu coração. Senhor, eu te peço, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, que o Senhor purifique o meu coração. Eu quero ser santo, eu quero ser separado para ti. Então, Senhor, se houver alguma coisa na minha vida que não te agrada, ou seja, uma prioridade acima do Senhor, mostre-me e me ajude a removê-la. Eu não quero, Senhor, perder nenhum dos teus banquetes. Eu não quero perder nenhuma das maravilhas que o Senhor quer fazer na minha vida, na minha casa e na minha igreja. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, deixo com você novamente o versículo que eu disse no início: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Mude a sua vida, corrija o trajeto, viva a salvação que você alcançou, a santidade. Deus se tornou santo em posição, mas Ele quer te ver santo no seu comportamento. Viva e desenvolva a sua salvação, porque Deus quer fazer maravilhas na sua vida, na sua casa, na sua igreja. O requisito é: santifique-se. Essa é uma ordem expressa, é uma condição para as maravilhas de Deus, é uma exigência para todo o povo de Deus, é uma exigência para ser observada hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã Ele quer fazer maravilhas, mas você precisa se santificar hoje. Veja o que você precisa mudar. A santificação torna o povo de Deus um receptáculo das maravilhas de Deus. Se você quer ser alguém que receba as bênçãos de Deus, você precisa buscar uma vida santa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até mais, se Deus quiser.